Aos que eu ainda não vi esse ano, feliz e abençoado ano. Seguimos para mais um ano, já passou da primeira quinzena, gente, de janeiro. É assustadora a velocidade do tempo, é um negócio incrível. Nós estamos numa série chamada Depois que Jesus Nasceu. E essa série é uma série que nos faz refletir sobre os eventos após o Natal, para não parar ali com a natividade, mas para darmos sequência e entendermos a cronologia da vida do Senhor Jesus. E isso é necessário, porque não dá para você dizer que você é um discípulo de Jesus se você não conhece nem a vida do teu Senhor. É extremamente, sine qua non, como diríamos. É algo que precisa estar dentro da gente, internalizado, e nós vivermos essa história. E por isso que temos a chance de revisar essa história ano após ano, para que assim sendo nós cresçamos como discípulos do Senhor. E hoje nós vamos refletir sobre João o Batizador. João o Batizador, filho dos descendentes de Arão, Zacarias e Isabel, que é aquele casal que também nós estudamos na época da estação do Advento. Seu nascimento, a sua chegada à terra dos viventes foi anunciada pelo anjo Gabriel. O mesmo anjo que anunciou para Maria que ela estaria grávida e daria à luz a um filho concebido pelo Espírito Santo. Ele era então um parente, um primo de Jesus, que recebeu uma instrução que deveria seguir o chamado voto do Nazireu vitalício desde sempre. O que significa isso? O voto de Nazireu era um voto da lei mosaica de consagração, onde aquele que fez aquele voto, ele não poderia ter navalha na sua cabeça, o que significa cabelo e barba, obviamente. Ele não poderia nunca comer uma uva, nunca tomar um vinho, nunca tomar um suco de uva, nunca chegar perto do centro da cidade do mundo antigo. No mundo antigo, naquela região, o centro da cidade não era o bar local, mas era o lagar. O que é o lagar? Onde as uvas eram prensadas, pisadas. Então dizer para alguém que ele não podia tomar um suco de uva, nem um vinho, nem a uva, era falar: você não vai poder chegar nem perto onde a galera está. Que é um outro princípio que nós entendemos, que é o princípio da santidade. Santidade tem a ver com separação. Não importa se tem um monte de gente indo para lá. Nós falamos: não é para nós, nós viemos para o outro lado. Esse é o processo de separação. E o Nazireu vivia isso com tudo aquilo que tinha a ver com uva, suco, vinho, fermentação e aí aglomeração das pessoas. Não só isso. Para você ter um entendimento do nível dessa separação, ele não podia nunca chegar perto de um cadáver. Então o Nazireu não ia ali atender o funeral e colocar a mão, como nós respeitosamente fazemos às vezes, ali diante do seu ente querido. Nem mesmo do seu pai e da sua mãe, o Nazireu poderia colocar a mão do corpo do falecido da sua família. Isso era tão sério, que era a distinção entre vida, santidade e morte, que se porventura o Nazireu estivesse numa situação e aí morreu alguém, teve um ataque do coração, esbarrou, caiu, ele segurou, coisas que acontecem na vida, ele teria que passar por todo um processo de purificação, porque o seu corpo havia sido contaminado com a morte. Olha que chocante. Então era alguém que a sociedade sabia que era alguém separado para as coisas do Senhor. Ele então obviamente não tem o vinho, não tem a bebida fermentada, e como João viveu, ele não experimentou essas coisas, e mais que isso, o texto nos diz que ele foi cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, então no ventre da sua mãe. Ele nasceu então alguns meses antes de Jesus. E ele se viu como o preparador do caminho. Guarda essa frase. O preparador do caminho. Preparador do caminho que foi profetizado pelo profeta Isaías, mais de 600 anos antes de Cristo. E como um preparador do caminho, ele vem com uma missão. Quando ele foi circuncidado, o seu pai, quando ouviu o anúncio do anjo Gabriel, que a sua mulher, já os dois velhos, teriam um filho, ela era estéril, ele não acreditou. A consequência da descrença dele foi que ele ficou mudo por um tempo.
Quando chegou o dia da circuncisão, ali ao perguntarem para o pai, porque o pai deveria nomear o filho, é uma tradição, o pai não podia falar porque ainda estava mudo. E aí ele pegou uma tábua, uma plaquinha, escreveu o nome João. E a hora que ele escreveu esse nome João, a sua voz voltou e ele então voltou a falar. Seu pai ficou tão feliz que ouve que coisa linda, que é o chamado Cântico de Zacarias. Sobre o seu filho ele disse: você, meu filho, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para, preste atenção, lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Existe uma condicional, então. Por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que vivem nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Lindo, né? Você ouvir isso do seu pai, você ter essa expectativa grandiosa de que através desse menino que prepararia o caminho, o conhecimento da salvação chegaria ali, naquele momento da história, no primeiro século. O menino então crescia, o texto diz que ele viveu no deserto até aparecer publicamente, o que significa que seus pais devem ter morrido logo. Seus pais já eram idosos, e tendo morrido logo, ele tomou o seu caminho. Uma das sugestões é que ele tenha vivido numa das comunidades do deserto. Havia aquela famosa comunidade que eu já falei várias vezes no deserto lá da Judéia, próximo ao Mar Morto, chamado a comunidade de Qumran, que é uma comunidade onde pessoas se separaram do central espiritual de Jerusalém, foram morar separados para viverem uma vida mais espiritualizada. Uma das sugestões é que João pode ter morado naquela comunidade de gente, porque você, para ter uma ideia, tinha tanto uma noção de querer viver o sagrado que eles faziam um autobatismo todos os dias antes das refeições. Para ter a refeição, eles faziam a imersão num ato de purificação e de gratidão a Deus que dá o pão, e aí eles comiam. Então pode ser que João, não estou falando que foi, pode ser que João viveu dentro das comunidades, até que ele então apareceu publicamente, no deserto. E quando chegou a hora, similar à vida de Jesus, quando chegou a hora de Jesus aparecer, que nós vamos ver mais tarde na nossa série, ele se manifestou já com um discurso totalmente alinhado com o que o seu pai havia profetizado. Esse que daria o caminho da salvação, esse que faria o preparar do caminho, ecoando Isaías. Agora sim, abra comigo a Bíblia em Mateus capítulo 3 e deixa ela aberta. Verso 1, naqueles dias apareceu João Batista, ou João o Batizador, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, olha a profecia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Primeiro, lembra da profecia? Ele vai mostrar, ele vai preparar o caminho, vai dar ao povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Mas para haver perdão dos pecados tem que haver arrependimento. E por que arrependimento, gente? Porque se eu não assumo a minha culpa, eu mantenho o meu orgulho e a minha justificativa. Arrependimento faz da gente ter um coração quebrantado. Arrependimento faz nós nos tornarmos pessoas ensináveis. Quem não é ensinável? Aquele que não se arrepende. Não consegue aprender, sempre acha que, não, eu estou certo, não tem um coração quebrantado. O convite então de João, primariamente, antes da manifestação de Jesus, é esse: assuma a sua culpa, assuma a sua vulnerabilidade, low profile. Entenda que esses são seres humanos, esse é o vírus que tem na gente. Nós somos mais propensos ao erro do que ao acerto. Ele continua dizendo: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. E aqui a menção é de Isaías capítulo 40, você pode ler mais tarde em sua casa: voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem a vereda para Ele.
Lembram que o seu pai disse? Que ele iria preparar o caminho, ele iria adiante do Senhor e iria preparar o caminho. João, agora entendendo a profecia de seu pai, entende que seu pai percebeu o que o profeta Isaías disse, e o que o profeta Isaías disse foi profetizado pelo seu pai Zacarias, e agora vivido por João, e João também repetindo a profecia, é para preparar o caminho do Senhor. O seu estilo de vida. O que você imagina então, como vai ser o estilo de vida desse homem que tem todas essas impossibilidades da vida, que eu me falei sobre a uva, sobre o vinho, sobre o lagar, sobre não ter navalha na cabeça? Coloca a foto aí do nosso João Batista. Essa foto é interessante, porque ela é a foto lá do The Chosen, já o nosso João batizador conhecido. Eu gosto muito dele. É claro que por razões cinematográficas talvez ficou difícil fazer um cabelo e uma barba real, porque se você pensar num cara com 30 anos que nunca cortou, deveria ser mais para um Rastafari, assim lá em algum lugar perto do chão esse cabelo. Seu estilo de vida era roupas feitas de pelos de camelo, cinto de couro na cintura, vai desenhando, e o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Então as suas preocupações não estavam na sua vaidade, as suas preocupações não estavam no seu fashion design, e a sua dieta extremamente natureba, como diríamos. Ele vivia com um foco na missão, que ele não sabia aonde iria terminar. Nós não somos informados. O que ele recebeu no sentido de, olha, quanto tempo vai ser o seu ministério? Quanto tempo vai durar essa sua vida? O que ele foi com forte e com força foi entrar lá no Rio Jordão, o símbolo da libertação espiritual do povo de Israel, depois dos 40 anos de deserto de Sinai, a última barreira que foi ali vencida com Josué no comando, entraram na terra prometida. Ele entra naquelas águas, falam, venham, arrependam-se. E as pessoas ouviram a sua voz, as pessoas começaram a ter uma sintonia com ele, não todos, mas muitos começaram a abrir o seu coração, a confessar os seus pecados. O texto diz, quando confessavam os seus pecados, eram batizados. Então não havia batismo sem confissão, porque batismo sem confissão é banho público, é crisma pública, é cumprir um ato para alguém ver e achar que isso está carimbando o visto para o céu, e não carimba e não faz nada na realidade, porque batismo é seguido da ação, da vida. Primeiro eu confesso, eu reconheço, e aí eu sim sou mergulhado nas águas. E aí João, ali naquela cena, iniciando o seu ministério formal, percebe que alguns dizem, não quero me arrepender não tenho pecado não. Ou quero ser batizado do meu jeito. Isso também não é algo que não seja comum ainda nos dias de hoje. João olha para eles e diz, por que vocês estão vindo para cá? O que vocês estão imaginando? Fariseus, saduceus, grupos religiosos, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Você acha que João estava dizendo não para vocês, não o batismo? Não, o batismo, o convite era para todos de João, mas a confissão dos pecados e arrependimento era a condição. Não importa de onde vem, importa o processo. E aí João no verso 8 deixa isso bem claro na sua fala, deem fruto que mostre arrependimento. Em outras palavras, mostre através das suas ações. A gente muda em um dia, gente? Não. O dia que você se batizou, você parou de pecar no dia seguinte? Não. Você vai parar de pecar um dia aqui na terra? Sim, o dia que você morrer. É por ter morrido não vai pecar mais. Então não tem como esse processo tirar, mas eu vou lutando contra mim mesmo, eu vou literalmente levando os meus pensamentos, levando as minhas fragilidades para a cruz de Cristo, eu vou me aperfeiçoando juntamente com você, a gente vai crescendo como discípulo, é um processo.
É um arrependimento inicial, formal, seguido de um quebrantamento diário de vida, que ao pecar de novo eu falo: Senhor, mas não é isso que eu quero para a minha vida, então mudo a rota de novo. Senhor, não é isso que eu quero para a minha vida, mudo de rota de novo. E assim eu vou caminhando, e assim eu vou crescendo. Esses fariseus não queriam isso. E aí ele vai dar um outro ponto: olha, também não se escondam na sua etnicidade. Não se escondam o que hoje nós diríamos, filho de crente, crente é. Quem disse? Não se esconda porque tem um pedigree espiritual. Não. É cada um por si nesse negócio aqui. É cada um por si, Deus literalmente por todos que o invocarem. Ele diz para esse povo: olha, não pensem em dizer a vocês mesmos, temos Abraão como pai. Em outras palavras, filiação, etnicidade, estou salvo. Não está, não. Ele respondeu dizendo: Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Deus pode fazer qualquer coisa, a etnicidade então não é suficiente. Ele vai além ainda, olha, ele diz: o machado já está posto à raiz das árvores, toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Então, primeiro arrependimento, não adianta o pedigree, não adianta a etnicidade. Se você não confessar, se você não der frutos, você não está demonstrando uma confissão, uma conversão, um arrependimento verdadeiro. Você está inventando uma forma de agir com a fé. E gente, preste atenção, não caia nessa. Cada vez mais isso é fato histórico, as pessoas vão montando as suas teologias. Deus fala assim: isso aqui é errado. A pessoa fala: não, mas parece que agora não é mais. Deus fala: não vai por aqui, não, agora pode, agora liberou, agora pode. Não, essa palavra do Senhor, olha, você não está feliz, brigue com Ele. Também tenho as minhas lutas, mas a palavra dele é inabalável, é imutável. O que ele disse sim é sim, o que ele disse não é não. Não tem como nós construirmos os nossos caminhos no meio disso. E aí João, nesse trecho, no verso 11, vai concluir dizendo: eu os batizo, sim, com água, aqui no Rio Jordão, com essa água memorial, essa água que convida ao arrependimento. Mas vem aquele depois de mim, ele batizará com fogo, ele batizará com o Espírito Santo, ele que eu não sou digno nem de levar as sandálias, mas ele virá e ele batizará com algo que vai encher de dentro para fora. Vocês então fazem um ritual aqui nas águas. Você entra na água, é ritual, é água, é experiência sensorial, é obediência. Mas aquele que vem, ele com fogo ele aquece o coração, com fogo ele nos enche, com fogo ele nos toca, é de dentro para fora. E aí a combinação da água e fogo é a combinação que Deus nos chama para viver. João era alguém extremamente humilde. Quando tentaram fazer uma intriga com ele, com Jesus e com os discípulos de Jesus, dizendo: ô João, você está sabendo o que está acontecendo? O quê? Olha, Jesus lá está batizando a galera, estão te imitando. Todo mundo sabia que João o batizador foi o primeiro. Jesus sabia disso, tanto que Jesus foi ser batizado por ele. Mas você sabe como nós somos, né? A gente gosta de um babado, né? Não, só estou avisando, não querem crer, eu só estou avisando o que está acontecendo. É a forma de mandar mensagem direta para alguém para fazer um inferninho sobre o outro. E João, com total tranquilidade, respondeu: não, está tudo bem, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse João, o batizador, não teve um fim legal, não. Isso é importante nós nos lembrarmos, porque às vezes você pode medir a vida a partir do que você enfrenta e a partir do fim. E isso não atesta a espiritualidade, no sentido de, se eu terminar bem, rico, cheio de vida, próspero, cheio de saúde, quando eu tiver com 100 anos eu vou estar orando para viver até 110, quando eu tiver com 110 eu vou estar... Aquela coisa que a gente não tem fim, não representa o que a Bíblia nos ensina. João não teve medo de denunciar o casamento ilícito de Herodes Antipas, que casou com a esposa de seu irmão.
E João na cara dura, ó, esse negócio não está certo não. Ao ponto de que, no aniversário desse tirano líder, a filha dessa mulher, desse casamento enrolado, dançou diante de todos, agradou tanto a Herodes que ele disse, pode fazer seu pedido diante dessa linda dança. E influenciada pela sua mãe, que não queria mais ser acusada do seu pecado, falou para a filhinha, pede a cabeça do João. E João, que estava preso, João, que estava vivendo no final da sua vida, não o auge ministerial, no nosso olhar, no nosso julgamento, na prisão que ele já tinha vivido ali um momento de solitude, tinha mandado seus discípulos, vai lá de novo, pergunta para Jesus se ele é Jesus mesmo. Vai lá, porque eu estou em dúvida, eu não imaginava que a minha vida terminaria preso. E Jesus mandou dizer para ele, não fala lá para o João que os cegos estão vendo, até está havendo cura, querendo dizer, João, aguenta firme, sou eu mesmo, João. Às vezes nós ficamos com essas dúvidas, às vezes nós não falamos, mas essas dúvidas estão ali habitando o coração. E esse João então teve a sua cabeça decapitada, colocada num prato e entregue para a jovem que mandou para sua mãe, está aqui a cabeça do João que você queria. Os discípulos de João Batizador vieram, levaram seu corpo, imagine a cena, cadê o corpo de João, cadê a cabeça de João? Nós queremos dar para ele um sepultamento digno. Jesus sobre esse homem disse que entre os nascidos de mulher, ninguém era maior do que esse, que terminou decapitado. Alguém que foi um caso único, um caso especial, um primo do Senhor Jesus, chamado para preparar o caminho, para cumprir a profecia, para cumprir uma parte da história da fé, uma parte pequena também, poucos anos. Se Jesus terminou a sua vida com 33, e se João começou com 30, talvez João morreu ali com 32, 30 e alguma coisa. E esse preparar o caminho, que o profeta Isaías disse, que seu pai Zacarias profetizou, que João entendeu, eu creio realmente que também é para mim e para você. Esse preparar o caminho é a nossa missão de seguir nesses passos. Tem uma arte aí, coloca essa arte. Como preparar o caminho? Nós preparamos o caminho primeiro aprendendo, gente. Escutando, recebendo instrução, buscando. Nós aprendemos com a quilometragem da vida. A gente precisa de tempo, sabe? Tempo para viver, para ouvir mais, para aprender mais. Eu preparo o caminho primeiro aprendendo. Eu preparo o caminho vivendo. Vivendo significa obediência. Obediência é viver, é colocar em ação. Colocar em ação, e essa é a parte bem difícil, o que tem de coisa que a gente sabe e não faz não é brincadeira, né? Quando você olha para as palavras de Jesus dizendo, olha, ame seu próximo como eu vos amei, acabou já, você já tem lição para o resto da vida, amar quem a gente ama e quem nos ama é uma delícia, e amar aquele que está te torturando ali, é difícil, mas essa é a vocação, esse é o chamado, esse é o exemplo. Jesus diante desses dizia, Pai perdoa, eles não estão sabendo o que estão fazendo. Para chegar nesse nível a gente tem que comer muito,
A gente se irrita por muito menos, por muito menos. Eu preparo o caminho então vivendo. Volta a imagem. Eu preparo o caminho anunciando. Anunciando. Eu preparo o caminho compartilhando o que eu recebi. Eu dou para alguém a mensagem, eu anuncio, eu compartilho. Não fica só para mim. E esse processo de aprender, viver e anunciar, eu anuncio também um processo, eu anuncio como eu estou aprendendo diante disso. Eu preparo o caminho dizendo, olha, eu estou vivendo dessa forma, está dando certo, eu estou conseguindo. Eu preparo o caminho dizendo, olha, o meu anúncio tem sido dessa forma, e tem atingido pessoas. O processo então não é só vivido, o processo é compartilhado plenamente. O aprendizado, a vivência e o anúncio. Para que a nossa vida não seja só um engordar espiritual, onde nós desenvolvamos uma ideia de que não, é para mim, é para mim, é para mim, é para mim. Não é. Nós recebemos para repartir. E aí sim nós nos tornamos discípulos do Senhor Jesus, que quer nos usar, aonde você está, além de aonde você está. O Senhor que quer fazer de nós preparadores, não da chegada, mas do retorno. Preparadores da volta do Senhor, porque Ele virá.